De passe, só fazer uma correção, falei 31ª, na verdade é a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tá passando rápido, hein? É que a gente ainda tem jogos perdidos por aí, ainda teremos mais pra frente, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos começar a falar sobre os jogos de amanhã. Por exemplo, tem Flamengo e São Paulo. É isso aí, o Marcelo Currege traz detalhes do Flamengo pra gente. Fala, Currege! Olá, o Flamengo treinou na manhã dessa terça-feira pela última vez aqui no Ninho do Urubu, antes de um jogo muito importante contra o São Paulo amanhã na Vila Belmiro, nessa perseguição do Flamengo ao líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. E, a princípio, o time teria 5 desfalques por questões médicas para esse jogo. Mas, no ônibus que deixou o Ninho do Urubu rumo ao aeroporto Santos Dumont, levando a delegação para o estado de São Paulo, apareceram 2 surpresas confirmadas na lista de relacionados. 2 jogadores que estavam entre os 5 entregues para o departamento médico. O Everton Cebolinha e o Carrascal. O Cebolinha não atua desde a vitória sobre o Botafogo no estádio Newton Santos por causa de uma lesão muscular no anterior da coxa esquerda, ali na inserção com o quadril. Ele vinha se recuperando bem, a previsão era de voltar no domingo contra o Santos no Maracanã, mas ele adiantou essa recuperação e foi relacionado para o jogo contra o São Paulo. Já o Carrascal tomou uma pancada na vitória por 3-0 sobre o Sport sábado no Maracanã. Ainda no primeiro tempo, foi constatado um edema ósseo na costela. O jogador, a princípio, demoraria mais para voltar, mas já foi relacionado para essa partida. Apesar da presença dos 2 nessa lista de relacionados, é difícil imaginar Carrascal ou Cebolinha como titulares contra o São Paulo. O trio de ataque deve ter Samuel Lino, Gonçalo Plata e Luiz Araújo. O Pedro está com a fratura no antebraço direito, é trabalhado para a final da Libertadores contra o Palmeiras no dia 29 de novembro e o reserva imediato dele é o Bruno Henrique. Mas o BH tomou o 3º cartão amarelo contra o Sport no último sábado e está suspenso. Por falar nele, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva remarcou a data do julgamento do Bruno Henrique no pleno, segunda instância do tribunal, por causa da suspeita de envolvimento naquele esquema de manipulação de apostas esportivas em 2023. O julgamento vai ser na próxima segunda-feira, dia 10 de novembro. Lembrando que o Bruno Henrique, na primeira instância, tomou 12 jogos de punição, mas tem jogado por causa de um efeito suspensivo conseguido pelo Departamento Jurídico do Flamengo. É isso, gente. Um abraço. Valeu, Currege. Que bom que pelo menos tem data definida agora, né? Saberemos se ele será absolvido ou se será punido. Sobre escalação, são alguns problemas. Ainda assim, nada que vai deixar o Flamengo menos forte, né? Porque o Flamengo tem uma escalação, a gente vai olhar o campinho aqui com o provável time, né? E vocês vão ver que é um time bastante forte para esse jogo contra o São Paulo no Morumbi. Rossi no gol, a dúvida entre Varela e Emerson Royal na direita, Danilo convocado para a seleção brasileira, Léo Pereira e Alexandre, mais um que foi chamado pelo Ancelotti. Meio campo com o De La Cruz ganhando sequência, né? Depois do grande jogo que fez na última rodada, Pulgar e Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino ou Carrascal. Dá para jogar, né, com esse time? Eu acho que dá para competir. A dúvida, na verdade, assim, em relação à escalação, acho que a principal dúvida é a situação do Carrascal. Se ele está pronto para um jogo inteiro, se tem ainda algum tipo de... Porque, assim, é um edema ósseo, não é algo que afete, por exemplo... Mas é a costela, né? Contato ali costela, pode atrapalhar, doer, né? Mas não é uma questão assim, ele pode poucos minutos, não acredito que seja isso, né? Não é uma questão de capacidade física. O quanto ele o risco, sente à vontade. E o risco de um novo contato no local. Então, essa é a grande dúvida, porque ele poderia querer, o Felipe Luiz poderia querer um time com um pouco mais de controle, né? Num jogo fora, contra o São Paulo, e aí ter o Carrascal partindo de uma das pontas, e aí podendo ter o Luiz Araújo ou o Samuel Lino de acordo com o lado que ele usasse o Carrascal no time. Esse é o grande mistério para mim. O restante eu acho que é o time que a gente está imaginando mesmo, com o Pulgar, com o De La Cruz, Arrascaeta, o Plata provavelmente partindo do centro do ataque, como fez no último jogo, e aí esses 3 outros atacantes por 2 vagas. Do lado do São Paulo, a gente tem a notícia aí de que o Cédric voltou a treinar, né? Deve ser novidade para o jogo contra o Flamengo, teve uma fratura no dedo e fica à disposição para esse jogo contra o Flamengo, né? A gente tem aí o provável time do São Paulo, né? A provável escalação para esse jogo. O Crespo que deve estar feliz com o que o São Paulo apresentou no último jogo contra o Vasco. Foi um bom jogo, né? Perto do que o São Paulo vinha apresentando, né? Teve a vitória no Morumbi contra o Bahia, né? E depois uma nova vitória contra o Vasco em São Januário. Rafael no gol,
Aí os 3 zagueiros, Ferrarese ou Tolói também voltando, né? voltando, né? Arboleda e Sabino, fez bom jogo o Sabino também, o Arboleda contra o Vasco. Aí o Cédric ou Mike na direita, Patrick ou Mailton na esquerda, com Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio no meio campo. Tem a volta do Luciano, né, que também não jogou em São Januário, ao lado do Lucas. Esse é o provável São Paulo para tentar parar o Flamengo no Morumbi. Linha de os 3 zagueiros, trio de meio a dupla de ataque. Ah, não é igual ao do jogo com o Vasco, porque tem o Luciano de volta, é novidade. Agora, o bom, né, Alex, para o São Paulo é se conseguir repetir o bom desempenho que teve lá em São Januário, né? Contra o Vasco jogou bom, jogou bem. É tipo de jogo, às vezes, que você consegue se programar bem e encaixa, né? Do jeito que o São Paulo conseguiu se encaixar no Vasco. Só que você volta a jogar jogar em casa, que não vai ser no Morumbis, né? Vai ser na Vila. Isso é um problema que... Eu falei Morumbis, não, né? Não, acho que não. É um fato que parece que você vai... O mando não é seu, você não pertence àquele lugar igual, né? Vai ter a maioria da torcida, né? Agora 90% da torcida será sua. É isso daí. Mas aí resta ver nesse time, nesse momento dessa dúvida, qual São Paulo que de repente vem pro jogo para poder confrontar com esse Flamengo. Só que tem voltas importantes, o Cédric fazia tempo que não estava, apesar que lateral esquerda você vê que pode ser que o Mailton jogue pro lado de lá, ou o Patrick. E aí fica nessa dependência que tipo de jogo, que nível que esse São Paulo vai vir para a gente poder ter ideia. Eu quero que vocês me expliquem uma coisa. Como é que o Ferreira não joga nesse time? Não, eu não consigo. Porque... Para mim, de novo, ele é o melhor jogador do São Paulo. E as entradas dele reforçam essa situação. Sempre que ele entra, o São Paulo melhora. Ele cria situações. Concordo. Né, com o drible, com a velocidade, finaliza, dá um passe para gol. Foi assim também de novo contra o Vasco. Por que o Ferreira não joga? Qual é o problema que o Ferreira tem que faz dele um reserva eterno? Eu faço essa mesma pergunta. Eu não sei, realmente eu tenho dificuldade de entender. Assim. Para mim, o que a gente vê no campo sugere ele ter mais minutos de jogo e mais escalações na formação inicial do que ele tem tido. Consegue ter uma explicação, Alex? Você imagina qual seja o motivo? Se é que você concorda que o Ferreira não mereça jogar como titular. É duro se falar em teimosia, de certa forma é uma teimosia. Às vezes a gente é teimoso naquela ideia que a gente tem, mas poxa vida, a maior parte do ano, tudo que o Ferreirinha traz de benefício, enfim, as cabeças elas são diferentes, mas é muito estranho, né? Pra gente falar, eu acho que de uma maneira mais controlada, assim, imagina na cabeça do Ferreirinha. É isso. Não, o grande duelo amanhã, o Crespo, na volta ao São Paulo, ele traz de volta com ele uma característica do jogo dele, que é a marcação individual, né? Que é algo marcante do São Paulo. O Flamengo, ao longo do campeonato, alternou momentos em que ele manipulou muito bem esse tipo de marcação e outros que ele teve dificuldades, né? E dentro do jogo também, contra o Palmeiras, ele cria o primeiro gol a partir de manipular muito bem a marcação individual, mas em boa parte do primeiro tempo ele sofre um pouco com esses duelos. Vai depender muito da atuação dos zagueiros, dos defensores e dos 2 volantes para o Flamengo conseguir fazer esse jogo fluir e como o São Paulo vai conseguir não se permitir ser muito tirado de lugar pelo Flamengo na manipulação dessa marcação individual. Os zagueiros do Flamengo vão quebrar muito a bola amanhã? Bom, tem esse debate. Não. Vamos falar sobre o Clássico Carioca, porque tem... Campeonato Brasileiro, 7 jogos nesta quarta-feira, a gente vai acompanhar junto aqui, 7 da noite, Bragantino e Corinthians. Vitória e Internacional se enfrentam no Barradão, no mesmo horário, Sport e Juventude. 7h30 da noite, Clássico, Botafogo e Vasco. Tem ainda Atlético Mineiro e Bahia às 8 da noite. Os maiores campeões da Copa do Brasil, os azuis, Grêmio e Cruzeiro, no mesmo horário, se enfrentam na Arena do Grêmio. E fechando a quarta-feira, São Paulo e Flamengo. A gente começa exatamente com este clássico, Flamengo buscando título, São Paulo buscando vaga na Libertadores. Já já a gente fala do Flamengo, mas antes o São Paulo, que é assunto para o meu xará, Eduardo Afonso. Fala, xará. No Flamengo, Felipe Luiz já esboça uma equipe titular para encarar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique, destaque na última rodada com 2 gols contra o Sport, recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Então Gonzalo Plata deve atuar como falso 9 ao lado de Luiz Araújo e também Samuel Lino. Outra preocupação para a comissão técnica rubro-negra são os lesionados. Léo Ortiz, zagueiro que segue tratando uma entorse sofrida no jogo contra o Palmeiras, está fora. Então Danilo deve atuar ao lado de Léo Pereira. Já no ataque, Cebolinha e Pedro
também seguem como desfalque. Pedro, que recebeu uma camisa pelos 300 jogos pelo Flamengo, mas ainda com o braço imobilizado. A expectativa do departamento médico do Flamengo é que o camisa 9 retorne aos treinamentos na próxima semana com bola, mas ainda sob cuidados médicos e baixa intensidade. Isso para o Pedro não perder ali o ritmo de jogo e também o contato com a bola. O departamento médico do Flamengo espera ter o Pedro com o grupo só lá no dia 19 de novembro, já visando a final da Conmebol Libertadores, e o Pedro deve atuar nesse jogo contra o Palmeiras com uma proteção no braço. Mas para o duelo contra o São Paulo ele está totalmente descartado, então o ataque deve ser sim formado por Plata, Samuel Lino e Luiz Araújo. O Flamengo vai até a Vila Belmiro encarar o São Paulo e espera conseguir uma vitória, torcer para um tropeço do Palmeiras e assim reassumir a liderança do Brasileirão. O São Paulo acertou, né, o aluguel do Morumbi, uma série de shows, então vai jogar na Vila Belmiro. Quero saber do Elton, isso pode pesar contra o São Paulo, não estar na sua casa, seu local conhecido, onde também costuma levar muita gente? A Vila Belmiro, se tiver ali 15 mil pessoas, já é casa cheia, né? Daqui a pouco eu te faço uma pergunta sobre o Flamengo, mas começar com esse enfoque no mandante. Eu acho que pesa, Edu. Claro que você jogar no Morumbi é diferente de você jogar em qualquer outro estádio, maior ou menor, né? Mesmo como mandante, né? Você manda o campeonato inteiro, a temporada inteira no seu estádio, e no momento crucial, onde o São Paulo se aproxima, né, dos primeiros, você não joga na sua casa, por mais que seja na Vila Belmiro, que o deslocamento, né, seja menor para o torcedor do São Paulo, se fosse para Brasília, se fosse para outro estado, mas é claro que isso pesa bastante. Menos gente, né? Fica aquele clima de alçapão, obviamente, mas o Morumbi ele tem também essa atmosfera favorável para o São Paulo, e o São Paulo conquistou os grandes títulos da sua história, inclusive no seu estádio. Eu acho que isso pesa bastante, Edu. O Flamengo vai continuar jogando como visitante, vai continuar jogando longe do Maracanã, vai continuar jogando fora de casa, mas é um time que já mostrou que como visitante costuma incomodar bastante também. Bom, do lado do Flamengo tem o Carrascal, o Flamengo à espera do Pedro, o Carrascal volta, pode ser uma peça importante aí nessa busca, quero saber a sua opinião, mas antes os números pelo Flamengo. 14 jogos, 7 como titular, 42 minutos por partida, fez um gol, 4 assistências, 118 minutos para participar de uma bola na rede, titular em 3 dos últimos 4 jogos do Flamengo. Que significa essa volta para o Felipe Luiz e para a imensa torcida rubro-negra, Elton? Eu acho que traz versatilidade ao ataque do Flamengo, na fase ofensiva, né? O jogador que costuma ser armador, finalizador, joga pelos dois lados do campo, pode jogar um pouco mais por dentro como o terceiro homem. Ele se adaptou rapidamente, eu acho que isso foi importante para ele também. É um time muito experiente, né? Jogadores experientes, jogadores rodados e que se conhecem muito bem dentro de campo porque são inteligentes, e isso facilita também um jogador como o Carrascal. Eu acho que traz também mais uma opção, Edu. Quanto mais opções você tiver na reta final da temporada, o Flamengo pensando em 2 competições, pensando numa final de Libertadores e podendo administrar o elenco no Campeonato Brasileiro, mesmo brigando pelo título, cada jogador que retorna acaba sendo importante. Mas eu acho que além disso, é que tecnicamente ele acrescenta demais. É um jogador... Me agrada muito ver o Carrascal, né? Desde, inclusive, antes da chegada dele ao Flamengo, já mostrava sua qualidade e se encaixando num elenco de jogadores com muita técnica, né? Técnica apurada, potencializa a individualidade de um jogador talentoso como ele. O Carrascal que se recuperou, né, de um edema ao redor da costela. É acúmulo de líquidos, né? O edema. E o estiramento da musculatura também é realmente um retorno importante para o Flamengo. Outra notícia relacionada ao gigante da Gávea, Bruno Henrique. Temos a data do julgamento do homem. Você se lembra desse caso? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva definiu a data do julgamento. O caso vai ser analisado pelo Pleno do STJD no dia 10, portanto, próxima segunda-feira. O atacante foi punido por 12 jogos de suspensão por conduta antidesportiva quando foi condenado por ter forçado, supostamente, um cartão amarelo e ter beneficiado apostadores em 2023. Atualmente, o Bruno Henrique vem atuando amparado por um efeito suspensivo.
Seguimos. É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um Forte trazendo conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. A gente acabou de reagir à provável escalação do Mengão para o duelo de logo mais, né? Logo mais, a gente já está na quarta-feira, fora de casa. Partida complicada aí para o Mengão. O Flamengo precisa vencer para se manter vivo aí na ponta, né, do Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser às 21h30 na Vila Belmiro, fora de casa em São Paulo. 31ª rodada do Campeonato Brasileiro para o Mengão, né? Flamengo está com 64 pontos, vencendo aí esse duelo. E logo mais chega a 67 pontos, assume a liderança do Campeonato Brasileiro provisoriamente. Então é muito importante aí essa vitória hoje, esse triunfo hoje contra o São Paulo, né? Um adversário difícil, um adversário complicado, expectativa de jogo muito duro.